Saúde, colegas! Vamos falar sobre um tema importantíssimo que é engajamento de pacientes com a tecnologia. Eu sempre falo que a tecnologia é aquela que retira atritos, melhora processos. Existem várias formas de você engajar o paciente para os objetivos e estratégias que você tem. E a forma mais eficaz, mais eficiente e mais escalável, ou talvez a única escalável, é com a tecnologia. E eu estou aqui com o nosso amigo aqui, especialista nisso, que faz isso muito bem feito. Pensa em engajamento com o paciente, não é entrar em aplicativo, não. É o paciente estar onde ele mais gosta de estar, que é o WhatsApp. A interface do paciente é o WhatsApp. E eu estou aqui com o Mário. Antes que você me pergunte que Mário, é o Mário Adolfi, da Kidop. E aí, Mário? Beleza, Lourenço. Muito bom te receber aqui. É um prazer. Conhecemos pessoalmente recentemente no congresso da SBOC, no Rio de Janeiro, e agora estamos juntos aqui. Fala aí um pouquinho do seu background para a gente começar a falar da Kidop. Legal. Eu venho dessa intersecção, né, de saúde e tecnologia, né? Fiz informática biomédica na USP de Ribeirão Preto, depois fiz meu doutorado lá em ciências médicas e principalmente tenho empresa já há alguns anos, né? No último ano de graduação fundei a Kidop, que atua nessa linha, né, de levar IA para a saúde, para resolver ali os principais desafios ali que a gente foi encontrando nessa jornada de quase 15 anos aí fazendo esse caminhar. Muito bom. E conta aí, você tem uma história legal aí de empreendedorismo, né? Você vem de uma escola muito famosa de criar empreendedores na saúde digital, né? Conta um pouquinho da sua formação e o que você fez antes, rapidamente. Você já fez muita coisa, mas rapidamente, o que você fez antes da Kidop? Legal. Realmente, né, quando a gente entrou nisso, esse curso foi um dos primeiros de intersecção da USP. Foi uma época que a USP estava querendo caminhar para o multidisciplinar, né, numa pegada um pouco mais das escolas externas ali, né? Harvard e Yale, que estava fazendo um pouquinho mais dessas coisas das formações com múltiplas frentes. E pela facilidade de você ter um curso de nome estranho e não ter um emprego, a maioria saiu para criar seus próprios empregos. Como que era o nome do curso? Informática biomédica. E aí dentro do curso, eu tive a oportunidade de fazer empresa júnior, essas coisas. Depois saí, no último ano, eu fundei a empresa sem saber direito o que eu ia fazer. Sem saber o que eu ia ter dali, né? Juntei com os dois amigos de faculdade ali, falamos, vamos empreender, né? Kidop vem disso, apelido de faculdade dos três. O que é aqui? Kids, sou eu, que desgraça, Dolly e Piruvato. E aí ficou os três lá, montamos nome, montamos coisa, não sabia o que ia fazer. E de lá pra cá, a gente começou de início, começamos a tentar montar alguma coisa para gerar sites, gerar coisa ali para as clínicas. Isso era 2008. E aí eu vi que o caminho era tentar entender um pouquinho mais de problema. Sempre tive um viés muito grande de... Não adianta amor pelas tecnologias, tem que ter amor por problemas reais. E eu fui fazer um estágio na unidade de emergência do Hospital das Clínicas de Ribeirão, né? E aí lá dentro eu tinha que trabalhar com os pacientes que chegavam da regulação de urgência e emergência. Naquela cabeça de recém-saído da universidade, não, a gente faz uma API, liga aqui com o que tem. Isso era 2007, 2008. E aí Não, mas vai lá conhecer. Fui lá ver, era tudo papel, caneta, telefone, aquela loucura toda. Aí caminhando um pouco mais à frente, a gente via aquilo como uma grande oportunidade. Falei para meus dois sócios da época. Falei, vamos fazer alguma coisa para arrumar isso daí. Não dá para ser papel e caneta. Cada um tinha uma lógica de pegar aqueles papeizinhos. Um pegava de cima, outro tentava organizar por prioridade, outro simplesmente deixava ali numa organização que só ele entendia. E a regulação, né, você sabe muito bem, são os 26 hospitais de referência, em especial UBS, estão com um paciente muito agravado, um infarto, um acidente de carro, politraumatizado, precisa ser transferido para um local que tem o recurso correto. Tem hematomo, tem ali uma cirurgia, tem ali uma estrutura que permita receber aquele paciente. E aí, com isso, a gente viu aquilo como uma oportunidade, né? Fui lá conhecer o processo e, nessa época, o governo estava começando a ir atrás de uma solução, de uma POCs, para poder entender um pouco o que ia ser a base dessa licitação.
montei ali o que seria... Aí, correndo um pouquinho ali, a gente apresentou para esse cara que era meu chefe do estágio, né? Ele gostou da ideia. Vocês montaram uma prova de conceito para regular o paciente, gerenciar essa regulação do paciente? Na época, o governo estava pedindo para as DRS levarem sugestões de como isso poderia ser inovado. E aí não tinha recurso para isso, não tinha nada. Mas num desses pontos a gente mostrou ali para esse cara que era o chefe Pazin, né? Dr. Pazin, ali de Ribeirão Preto. Ele era chefe do meu estágio na época. E aí ele mostramos na DRS, eles gostaram, falaram, faz de um município para um hospital. A gente, muito empolgado, ele fez já para tudo, deixou tudo montado, apresentamos na Secretaria de Saúde, eles falaram, vocês convencerem todo mundo, todos os secretários, todos os prefeitos ali, pode começar. A gente, como era muito novo e não tinha muito medo, apresentamos para todos os secretários, aprovamos toda a estruturação. Em 2009, a gente fez a primeira regulação de urgência e emergência por web. Tudo gratuito ali para poder avaliar. Para a DRS de Ribeirão Preto, na DRS 13. 1,2 milhões de habitantes era na época ali a população. Foi um baita sucesso. A gente substituiu o telefone, 98% ali, foi bem legal. Virou meu TCC no final ali do curso. E aí depois, com isso, a gente começou a esperar, né? O que ia abrir licitação, como que ia ser, empolgadões ali. E aí, quando estava caminhando para isso daí, isso era 2010, aguardando abrir. Aí, quando abriu a licitação, abriu uma licitação que a gente não poderia participar, porque exigia que a empresa tivesse mais de 3 anos, contrato prévio. Um primeiro grande baque ali, né? Um pouco do que a gente estava conversando anteriormente. Então, você né? fez uma POC para o governo, ensinou e mostrou como deveria ser feito. O produto deu certo. Aí, na hora de fechar o contrato, correr para o abraço... Um pouquinho antes, a gente ganhou um prêmio de inovação do SUS, Prêmio Ideia Saudável, como uma das soluções que mais inovaram o SUS. Então, a gente estava vivendo aquele momento de sonhos, né? Você saiu da universidade, usou seu conhecimento para fazer impacto na vida. A gente acompanhava em plantão a regulação, então ficava lá. E impactava no paciente, Você né? via, Seria né? legal demais você ver que antes era no telefone, agora no E sistema. você ganhou muito tempo. Depois eu fiz as análises disso, redução dos tempos, parte do desfecho. Então, você conseguiu um impacto muito positivo. Então, foi um puta tesão ali. Foi a primeira vez que eu senti ali o conhecimento fazendo aquele impacto na vida das pessoas. E aí, acabou que o baque acabou sendo grande. A gente tinha ganhado aquele prêmio, tá todo empolgado. Aí, teve esse problema. Numa dessas, saiu um dos meus sócios. Ali desanimou e tal. E eu senti que tava com aquele brilho meio apagando, né? Precisava seguir fazendo alguma coisa, mas aí tava meio abalado nisso. Esse cara que era o meu orientador do doutorado, que era o meu orientador do estágio, foi do TCC também, me convidou para fazer doutorado, porque nunca tinha sido pesquisado a urgência e emergência. Regulação de urgência e emergência, porque não tinha tanta informação na época, né? Tinha sido o primeiro sistema por web disso. A gente fez a primeira publicação disso. E aí, com isso, eu não queria tanto fazer doutorado, porque eu falei, eu quero ter empresa, quero fazer as coisas. Mas o Pazin era um cara à frente do tempo, lá desde aquela época, né? Um cara que eu sou muito grato de ter cruzado o caminho. Ele falou, não, vem pra cá, pô, nem sei o que você faz. Porque ele é médico, né, velho? Médico emergencista, nem sei o que você faz. Vem pra cá, você pesquisa o que você quiser aí. Faz, descobre aí o que você quer explorar. Nisso eu comecei a explorar dados, porque antes da gente voltar para apresentar os dados para o governo, a gente analisou tudo que dava para tirar dali. Então, classificação automática de risco, como você poderia fazer distribuição de telemedicina ali na época entre os profissionais, né, que era o que era permitido para evitar transferência, bastante coisa que a gente trouxe. E a gente começou a ver que um impacto grande que poderia ter você trabalhar dados ali para isso. Com isso eu criei o Health BI, nossa ferramenta de BI de dados. Precisamos a tentar ir para o mercado com ela, começar a trabalhar ali. Comecei meu doutorado também nisso. Dentro do doutorado, né, avançando ali, correndo a história, tentamos comercializar, era difícil comercializar dados em BI nessa época. Ao mesmo tempo, contatar os pacientes, tive nessa época, muito apoio por estar em São Paulo, ali da FAPESP, para conseguir produtizar algumas dessas coisas que a gente identificando dentro ali, usando o PIP, né, principalmente, o raio de CNPq também, conseguimos uma linha dessa, dado que a gente tinha aquele ponto, aquele troféu mostrando que a gente fazia inovação, né? E uma dor que a gente tinha, que a gente identificou, foi a porta giratória, né? E já no meu doutorado, a porta giratória da emergência, que era um ponto parecido com o que tem na psiquiatria. O paciente sai, agrava, retorna, sai, agrava, retorna, até que ele, no caso da emergência, a óbito. E esse ponto, analisando os fatores que estavam mais ligados nisso, era aderência medicamentosa, o paciente não sabia identificar precocemente
fator de risco, ter todos esses pontos. E aí casou um pouco com o desafio que a gente estava de como fazer BI que ninguém deixava acessar dados. Naquela época não tinha uma cultura de data lake ainda, isso eu estou falando de 2012, 13. Não tinha uma cultura tanto disso, a gente começou a desenvolver uma forma de coletar o dado do paciente em casa. Aí, em 2015, nós montamos o Clever Care, usando parte dos processamentos de língua natural que a gente tinha. Já montei ele do D0, pensando em ser uma solução que fosse um grande framework para a estruturação de jornada, porque eu sabia que o grande ponto não é você montar uma jornada que faz muito bem uma única coisa. Você identificar você evitar esse paciente de agravar, está muito ligado ao perfil hiperespecífico dele. Então, ele saiu com uma cirurgia coloretal, você precisa avaliar ele para obstrução intestinal, para uma fístula, para uma sepse. E trazer isso precisaria fazer as perguntas certas no momento certo. Então, a gente começou a trabalhar isso. Nesse período, teve a primeira edição, né, do prêmio do MIT no Brasil. Aí sugeriram para a USP alguns nomes, ela me indicou. Fui agraciado ali com o prêmio do MIT do Jovens Inovadores com menos de 35. Isso ajudou a gente a rampar um pouco mais para mercado. Aí entrei no Einstein nessa linha. O Terra estava acabando de assumir a inovação do Einstein. Cara, ali na Editsbio? Antes de existir, na verdade. O Terra tinha acabado de assumir. Era um cara bem visionário ali. E ele estava com o desafio de começar a criar cultura de inovação. Então, ele chamou quem eram as pessoas ligadas à inovação em saúde dessa época ali, que tinham ganhado o prêmio do MIT, para apresentar para a diretoria. Mostrei e tal. Aí, falei para ele, lembro até que eu falei, não, queria que ele é engenheiro, né, muito forte ali nessas partes, queria conhecer em mais detalhes, como que era o processamento de língua natural, os detalhes. Aí ele foi para Ribeirão, a gente assinou um NDA, ele foi para Ribeirão, conheceu a estrutura que a gente tinha lá em Ribeirão Preto, e começamos a trabalhar junto com o Einstein, como cartão de visita. E a gente foi a primeira lista de startups ali. Já chamava Kidop ou não? Não, sempre chamou Kidop. Sempre chamou. A primeira coisa, antes de saber qualquer coisa que a gente faria, foi o nome e o CNPJ. Depois a gente manteve ali. Uhum. Aí nessa hora eu criei o Clever Care ali, né? Mas hoje em dia eu ponho tudo como Kidop. E aí o desafio, começou a aparecer desafios pra gente. Diabetes, saúde populacional. E conforme você ia pegando desafios, como o nosso framework ele era bem dinâmico, a gente conseguia atuar e foi melhorando ele para esse dinamismo, né? E aí, avançando ali hoje, a gente já vai caminhando para adotar esses diferentes desafios, né? Aí eu sempre tive a ideia de que o grande norteador, né, o grande vento a favor que ia levar a gente para frente, era o VBHC. Sempre muito estudado, né, visto como a luz no fim do túnel ali para a saúde, para a sustentabilidade na saúde. Então, para você conseguir fazer o Value Based Healthcare, né? Isso. VBHC. Que é a questão da gente sair do modo tradicional, pagar por cada fita cirúrgica, cada grampeador, cada linha ali do que você vai usar, cada estrutura de custo, e começar a pagar por valor. O que é o valor mensurado, né? É quanto de valor você trouxe ao paciente. Então, assim, a cirurgia conseguiu trazer um desfecho clínico, um desfecho de qualidade de vida. Isso ainda ficava um pouco ali nesse começo, numa utopia, né? Tinha acabado de sair as primeiras coisas dessas nos Estados Unidos, os primeiros artigos ali em cima dessa linha, mas via que era um caminho que seria um vento a favor. Para chegar nesse vento a favor, eu via que eu tinha que começar a ser uma solução que soubesse entregar valor para os diferentes players da cadeia. Então, eu já tinha hospitais ali, né, do Einstein, eu tive o HCor, comecei a ter alguns outros de referência, mas eu tinha que entregar para todos da cadeia, porque eu nunca tive a ideia de que eu poderia ser uma coisa só para um único mercado. Para entregar para todos da cadeia, porque o valor está na comunicação entre os players, você fazer esses acordos. Aí eu comecei, tentando isso, eu fiz um mapa ali de todos os players e comecei a tentar atacar os early adopters. Também era um outro ponto. A saúde ela é muito difícil para se adotar tecnologia. Em especial uma tecnologia como a nossa, que até hoje não tem um mecanismo de financiamento. Não tem na tabela do SUS ou na tabela da ANS telemonitoramento. Então, ela vira uma linha de custo. Então, você tem que entrar no early adopter que acaba vendo aquilo como uma oportunidade de reduzir a sinistralidade, a reinternação. Perfeito. E aí, com isso, a gente começou a avançar nessas linhas. Conseguimos os primeiros planos de saúde. Conseguimos as primeiras indústrias de equipamentos. Aí, indústria de diagnóstico, né? Aí, Johnson. Aí, começamos a ter o Sabin. Aí, farmacêutica, mais difícil ali da gente conseguir entrar nessa linha. Conseguimos avançar para isso. Começamos a criar os primeiros acordos de VBHC ali que a gente participou. Um clássico ali, que foi até o primeiro, por sinal, foi o do AC Camargo com a Johnson Medtech, em cima de kit cirúrgico. Como que era esse acordo, né? Não era um acordo de VBHC com a fonte pagadora no início, era um acordo de risk sharing.
onde a Johnson tomava parte do risco do AC Camargo, dando o kit cirúrgico, que não era o kit mais barato ali, mas que ela entrava junto com a qualidade. De, se esse paciente precisar de uma reabordagem cirúrgica, eu entrego o novo kit. E também colocou a gente tanto para mensurar essa efetividade, mas para navegar esse paciente. Então, aí eu acho que deixa eu só parar aqui. Então, você contou aí muito bem como tem a sintonia está associado ao que você começou lá, bem em 2007, onde a sua POC foi muito bem sucedida do termos de vista do produto, mas a situação política brasileira não permitiu que você avançasse, né? Isso aí, você já me disse, né, que é a base do principal sistema de regulação hoje, que é o CROSS, não é isso? Vocês, o legado do que você deixou lá é a base do principal sistema de regulação do Estado de São Paulo, que é o CROSS. Hoje, veio do trabalho de vocês. E sempre integrando os players, né, os stakeholders, direcionado para valor. E numa pegada de telemonitorização. Aí você conta que o primeiro caso aí de sucesso, 2 players, hospital, indústria farmacêutica ou indústria de devices. O hospital precisa do equipamento, o equipamento é mais caro, eles fazem um risk sharing, que é uma prática muito comentada com poucos exemplos, né? A gente tem, infelizmente, poucos exemplos de risk sharing no Brasil. A gente poderia ter bem mais, né? E falta muito sentar à mesa esses players para acontecer. Então, essa indústria, Johnson, ela falou, se o paciente falhar, eu dou um novo kit sem cobrar. O hospital aceita, mas para você entender o que é falha desse paciente, você precisa garantir que esse paciente... Fazer tudo para que não falhe, né? Para fazer tudo que o processo seja o melhor possível para que todos tenham o êxito. E aí que entra a KIDOP. Isso. A gente sai também num ponto só observacional, de desfecho, que é tão tradicional dos modelos tradicionais ali de VBHC, uma parte muito observacional, muitas vezes só retrospectiva de análise de dado. E a gente entra numa linha de acompanhamento do dado do desfecho em tempo real e a intervenção, o telemonitoramento de sinal-sintoma, o acompanhamento desse paciente hiperdetalhado. Com isso, por exemplo, nesse caso, ele virou um doutorado depois da Bruna, com orientação do Dr. Samuel, do AC. Foi um projeto também que acabou de ser publicado também, está tendo uma repercussão bem interessante. A gente conseguiu uma acurácia ali, por exemplo, os pacientes que a gente manteve em casa, 99% deveriam ter ficado. Não tiveram nenhuma complicação por estar em casa, pela ferramenta ter visto que eles deveriam estar ali. 75% dos que a gente enviou para o hospital deveriam ter ido. Eles tiveram algum caso que necessitou uma intervenção que não poderia ter sido feita em casa. Perfeito. E com isso a gente conseguiu reduzir a complicação cirúrgica em 67%. Então, através da identificação precoce de fístulas, sepse, obstrução intestinal, entre outros casos, a gente conseguiu fazer uma intervenção, levou esse paciente de maneira precoce ao hospital e ele teve uma intervenção e isso reduziu a complicação cirúrgica, internações, reabordagens e diferentes outras linhas. E um NPS de 94 ali, que o paciente gostou bastante também. Sensacional. E aí, então, esse é a Clever Care, né? Que é um produto da KIDOP, né? E aí eu queria entender como que vocês fizeram isso na prática mesmo. Como que como que acontecia esse processo e como que acontece? Legal. Independente das jornadas, por exemplo, hoje, a gente acaba tendo um amplo leque de atuação. Então, desde acordos, assim, por exemplo, de acordo de risk sharing, de acordos, por exemplo, a gente montou um para Pfizer com a AC Camargo, monta casos, por exemplo, Hospital de Amor com Roche, por exemplo, fazendo diferentes desenhos de jornada, aí, barreira de acesso, desafio de acesso público, acesso privado, parte de suporte ao paciente, suporte ao diagnóstico, mas tudo caminha numa linha parecida de metodologia. Como que ela é? A gente fazia bem o que você traz ali na sua frase. A gente identifica o que são, a gente chama de barreiras, né? Mas é a mesma linha dos processos ali da gente achar os diferentes linhas, então a gente consegue pegar qual é o objetivo inicial do que a instituição está precisando. A gente tem uma metodologia de workshop que a gente consegue identificar nas diferentes personas daqueles pacientes
qual que é a jornada ali dos diferentes barreiras que ele vai ter naquele acompanhamento, ou quais são os pontos de inflexão que ele vai ter ali, por exemplo, um grande impacto por ser impactado numa conversa. Então, por exemplo, coisas bem básicas, assim, de eu perguntar para aquele paciente pós-cirurgia coloretal, você tem ido ao banheiro? Tem feito cocô? Tem soltado pum? Porque se ele não tiver aquilo em 3 dias, é uma obstrução intestinal. Leva ele para lá, vamos tentar identificar como está a região da sua ferida. Ah, você tá... E aí até adequação de linguajar. A sua tripa está saindo para fora? Como que tá ali? E aí pegar foto, processar. E a interface dele é o WhatsApp. Ele recebe uma mensagem do WhatsApp. Isso. E aí interage com esse avatar aí que tá mandando mensagem para ele. Isso, é um contato, como se fosse um outro contato ali dentro dele. E aí vai trabalhando para cada perfil. Então, por exemplo, um PSP, um programa de suporte ao paciente para osteoporose. De acordo com quem eu estiver falando, então eu vou tratar de um jeito. Então eu estou falando com a cuidadora de uma idosa. Então eu vou trazer as dicas ali que não mora com ela. Então, quando você for visitar sua mãe, não esqueça desse checklist de casa segura. Tal ponto, tal ponto, tal ponto. Tirou o tapete, fez tal coisa. Então, decisões que vão fazendo bem num ponto de inflexão, que você já sabe quando vai ser a próxima visita. Você já traz ali os pontos que ela vai fazer uma diferença. Ajuda, por exemplo, a cuidar do cuidador. A gente tem toda uma parte de aplicação do mindfulness para o cuidador. Que tá ali, eu sei que você é mais do que a filha da fulana. Você precisa aqui também ser cuidado, não sei o quê. Então, cada cenário, ele acaba sendo muito único. Mas tudo é possível porque a gente tem um grande ferramental de estruturação de conteúdo. De um grande ferramental que permite a gente conversar sobre diversos temas, acionar API. Então, por exemplo, a gente fez um para o governo, via PROAD, que foi bem interessante em C. Então, eu acompanhava esses pacientes e controlava o peso deles, para ver, por exemplo, se estava tendo um ganho de acúmulo por acúmulo de líquido. Então, ia vendo o peso desse paciente, se estivesse acima de 2 quilos, já fazia reajuste do diurético, já fazia diferentes pontos. Então, os cenários eles variam, mas a essência é sempre a mesma. É você se pôr ali, colocar o paciente no centro do cuidado, identificar qual é a jornada dele que ele vai ter, o que são os pontos de inflexão que pode levar ele a um agravamento, onde é o ponto de educação para ele receber aquela informação. Então, não é o simplesmente estar na bula, é que hora que ele vai receber aquilo. Por exemplo, a gente fez um impacto em queda de cabelo, por exemplo, numa droga para esse paciente. Conseguimos levar um abandono de 91% para perto de 70%, aumentamos em 300% ali a venda da indústria farmacêutica num programa de suporte ao paciente, fazendo uma intervenção dele entender, por exemplo, coisas que estavam em bula, mas que o paciente não tem acesso e toma muito susto. Seu cabelo vai cair antes de crescer. Você pode ali fazer como que é o ato de você aplicar, que hora você aplica, antes, depois do banho, coisas que estão ali, por exemplo, para ele conseguir entender. Por exemplo, outras medicações que toma, por exemplo, para TDAH, você precisa entender ali para essa mãe que já está com o filho, com esse recém-diagnóstico. É diferente a jornada que ela vai ter do que um adulto funcional que faz uso do TDAH e ele está numa outra estrutura de vida. Então, no fundo, é pôr o paciente no centro. E é você, através da tecnologia, estender o conhecimento do cuidado, né? Então, assim, a tecnologia é o braço, é a forma, é o meio em que o conhecimento sobre aquela doença ele é transmitido de uma forma ativa para o paciente, visando melhoria do desfecho. Então, eu creio que o seu cliente é todo aquele ente que quer melhorar desfecho através de uma extensão do cuidado. E você tem esse ferramental, esse framework para estender o cuidado para o paciente. Por aí, né? Isso, exato, é isso mesmo. E aí os diferentes objetivos que vão se ligando a isso. Porque isso está intrínseco, o paciente, ele tendo essa qualidade de saúde desenvolvida ali melhor, todos ganham, no fim, numa estrutura correta de saúde. Então, por exemplo, você descobre, por exemplo, estruturas de um paciente oncológico, uma navegação oncológica, se ela realmente fizer uma aderência toda a navegação operacional, que a gente chama ali de ir nos exames, fazer correto, chegar com os preparos corretos, aí ela consegue ter uma gestão de sinal-sintoma muito bem feita, a toxicidade pós-químio ali para avaliar como que está. Você garante que essa paciente vai ter uma qualidade de vida que vai permitir ela chegar, por exemplo, muitas vezes numa droga de terceira linha, com um grau de qualidade importante. Então, muitas vezes a indústria patrocina todo um acompanhamento do hospital
porque sabe que se essa paciente, mesmo numa droga que não é dela, estará bem cuidada, permite que ela chegará com melhor desfecho, e chegando certo na droga certa, ela vai ter uma qualidade de vida melhorada, vai ter um desfecho melhorado, e todos ganham ali. Perfeito. Então... E aí, você, enquanto Aquidop, está no meio do paciente e da fonte aí doente, da fonte pagadora, do cuidador aí, da pessoa, do doente que quer cuidar, né? O paciente interage via WhatsApp, porque ele é como se alguém estivesse mandando mensagem para ele, né? Essas mensagens, elas são quase sempre instruções e perguntas objetivas onde ele vai imputar dados, correto? Então, você instrui e você pergunta, soltou pum hoje? Tá com a tripa para fora? Né? E aí ele fala sim ou não. Esse sim ou não é um dado que vai desencadear uma ação. Certo? Então, as interações, tentando resumir aqui, as interações para o paciente. São informações, aqui um checklist de que você tem que olhar na sua casa. E perguntas para você coletar dados e tomar ações. Um diferencial legal que a gente tem é que isso também é um bloqueio. A gente tem que pensar que sempre vai tendo um conjunto de bloqueios para você ter adesão do paciente. Tá. A primeira é baixar um aplicativo, ligar uma notificação, responder esses ABC, sim ou não, 1, 2, 3, também é um outro. O que a gente teve? A gente já vinha num background forte de IA, né? Desde antes de ser moda. E aí, com isso, a gente desenvolveu muito uma estrutura de processamento de língua natural, desde o D0. Então, o paciente ele pode responder do jeito dele. Se ele quer usar gíria, se ele quer mandar uma foto, se ele quer mandar uma figurinha, o sistema entende. Então, isso cria uma relação muito mais forte com aquele paciente. Então, por exemplo, o que a gente recebe de fica com Deus, aí ele agradece, aí você vai tendo. Então, você cria, por mais que ele sabe que é um robô, a gente fala desde o início, ele cria um vínculo muito mais forte. E o vínculo forte, você sabe pela sua vida nos atendimentos, o vínculo forte faz o paciente ter adesão. Faz ali ele se abrir. E aí tudo isso vai sendo processado. E aí o profissional de saúde, as equipes, ela tem toda uma retaguarda condensando essas informações. Então, por exemplo, o Unimed Campinas, um cliente nosso, consegue ter uma visão dos seus pacientes ali por os alertas críticos, alertas. Não precisa olhar paciente a paciente. Você tem essa informação condensada dos pacientes que precisam de uma intervenção. E isso nas diferentes estruturas ali organizacionais a gente faz esse mapeamento. Então, por exemplo, a tela de gestão, você consegue já saber quantos são os pacientes que estão engajados, se ele está tendo um alerta crítico, se ele está vindo para cá, se vai precisar entrar em contato com ele. Então, a própria equipe da instituição ganha braço para poder cuidar de mais pacientes de uma maneira mais personalizada, usando a ferramenta como meio. Que o que ela é, no fim das contas, é um meio de escalabilidade do cuidado já feito pela instituição. E na outra ponta, quem está montando esse protocolo, acionando essa ferramenta, eu creio que ele deve ter um dashboard ali, uma tela, um cockpit, onde ele vai analisar os dados que a ponta está imputando, certo? Para tomar ações, para ter ações e controles. Como que é a outra ponta, a ponta da fonte pagadora da sua ferramenta? Isso, aí você varia um pouquinho, né? Então você tem desde o lado operacional, que são essas telas de alerta, essa linha do pessoal que está operacional coletando, e você tem as partes de tomada de decisão. São dashboards que são gerados ali em tempo real, que ele consegue ter essa visão completa e estrutural ali de agrupamentos. Então, eu quero saber, por exemplo, como está a aderência dos pacientes da coorte tal, que entraram aqui em tal dia e que estão, por exemplo, e têm idade acima de 60. Então, você vai montando ali os diferentes pontos, entendendo. Quero saber, por exemplo, como estão as pacientes que tiveram, isso pensando no hospital, né? Que tiveram uma neoadjuvante, fizeram um tratamento neoadjuvante e tiveram um residual cirúrgico. Então, como que está o desfecho delas? Então, detalhes você consegue ir montando. E para a indústria, a gente também tem toda uma expertise de trabalhar o acesso do que você pode ter. E como você pode desenhar programas. Isso a gente ajuda muito a indústria. Está sempre muito ligado aos padrões éticos ali de compliance, os padrões éticos ali do que ele pode ter de governança para acesso a dado, o que ele pode ver, o que ele não pode ver. Então, a gente também trabalha fazendo toda essa linha. Então, você vai apoiar um programa de suporte, mas não necessariamente você vai ter acesso a essas informações, porque se você tiver, é perigoso para você. Então, a gente faz tudo isso, liga tudo em... A gente é todo HIPAA Compliance, tudo ligado ao SBs, aos diferentes em LGPD, né, claro. Então, você consegue trabalhar essa informação e garantir que cada um vai poder ver o que pode e ter a informação na mão para tomar decisão.
Você tem alguns números aí que você pode compartilhar de desfecho? O que você pode falar aí de alguns casos? Legal. A gente, por exemplo, já atuamos em cenários dos mais diversos, né? Já teve mais de 4,5 milhões de pacientes que passaram pela ferramenta, em diferentes linhas, desde estratificação de risco populacional, até oncológicos ali como mama, pulmão, colo retal, rim, navegações oncológicas das mais diversas, programas de suporte ao paciente ali, TDAH, osteoporose, acompanhamento ali, por exemplo, de crônicos dos mais diferentes, pacientes de alta dependência funcional, outras grandes linhas ali, né? Então, variando desde, por exemplo, transição de cuidado e ideação suicida a queda de cabelo. E aí, nesses casos, os desfechos eles são sempre bem específicos, né? Mas trazendo alguns casos bem interessantes, esse da coloretal que eu trouxe. Em mama, por exemplo, navegação de mama, a gente conseguiu zerar a falta do paciente no Hospital de Amor. Então, a gente conseguiu zerar a falta dele por chegar, tanto por erro de procedimento, por não preparo para os procedimentos, ali de esquecimento, diferentes linhas, bloqueios. Então, a gente teve isso. NPS é uma coisa que a gente sempre adora, né? Porque independente de todos os cenários, a gente sempre tem que ser muito bom ali para o paciente, para ele conseguir garantir que ele está gostando. Então, a grande maioria em navegação oncológica é sempre acima de 90. Ali a gente consegue ter um NPS bem interessante. Outra parte é a adesão. Adesão, a gente sempre consegue ter um grau alto de adesão, especialmente nos casos mais agudos, né? Quando você vai para as PSP, você cai um pouquinho, mas em casos mais agudos você consegue ter uma adesão ali sempre bem alta, acima de 70%. Em PSP você consegue também ter uma taxa interessante, mas dado que a gravidade é um pouco menor, o paciente age um pouquinho menos e até estratégia se navega por isso. Em desfechos ali a gente tem muito acordos de valor que a gente já executou e aí tem desfechos ligados a eles, né? Então, desde desfechos voltados a acordos de valor voltado a acesso, por exemplo. Então, garantir ali, por exemplo, que você aumente a fluidez, por exemplo, de um acesso público, para conseguir ter ali as diferentes barreiras que esse paciente vai enfrentando. Você tem que ter passado por uma cirurgia, ter passado por uma outra linha, para ele ter as disponibilidades das drogas, testagens. Parte, por exemplo, de acordos de risk sharing. Então, por exemplo, que a gente montou para Pfizer, um bem legal para Eliquis, ficou público, né? Você é bem tranquilo de entrar. Então, para a parte do Eliquis ia cair a patente. Eles sabiam que eles tinham um impacto interessante em TEP-TEV. Então, eles fizeram um acordo que se o paciente tivesse TEP-TEV, eles dariam caixas grátis. E nós desenhamos isso daí no acompanhamento ali para o AC Camargo também, de acompanhamento desses pacientes e com insuficiência com o uso do anticoagulante. Então, varia bastante os desfechos. Perfeito. Eu gosto muito dessa palavra navegação do paciente. Essa palavra, ela está um pouco na moda. Mas eu sinto ainda que as pessoas, elas... ainda é muito teórico e pouco prático, sabe, Mário? Eu não sei se você sente isso, mas o que eu quero trazer aqui para a nossa audiência é uma figura, de ilustrar uma figura de uma cena aqui, para entender a importância da navegação. Então, eu vou falar com você. Imagina que você está indo lá para Piuí, minha cidade, comprar queijo. Você chegou lá porque você quer comprar um queijo canastra lá em Piuí. Só que seu celular não está pegando internet, só está falando voz. Como que você vai chegar até a loja do queijo? Você não tem o endereço, porque você não conhece nada de Piuí. Você não sabe nada de Piuí, você não tem internet. A única coisa que você sabe é que você está lá na praça central e precisa chegar lá na loja que vende o queijo canastra bom. O que você vai fazer? Você vai ligar para mim. Vai ligar para mim porque eu sou o especialista daquele lugar. Eu sei ali cada curva, eu sei cada dobradinha, cada esquina, e eu sei te guiar, te navegar até a loja de queijo. Então você fala assim: olha, estou aqui na praça. O que eu faço? Eu falo, ó, tá vendo aquela árvore ali, aquela jabuticabeira? Então, você vai virar à direita naquela árvore, vai seguir reto. Na hora que você estiver ali na esquina de baixo, você me liga de novo. Ó, cheguei aqui. Ó, então que bom, você já andou 30% do caminho. Agora é o seguinte, agora você vai subir aquele morro ali, vai subir o morro e vai parar no meio do caminho e bater na casa da Dona Maria. Mas por quê? Não, porque a Dona Maria, você vai pegar a chave do... Enfim, eu tô te navegando, porque eu conheço muito bem esses meandros, esses caminhos, só que eu não tô lá com você para pegar na sua mão, né? Então, a navegação, ela permite escalar quem conhece e quem não conhece.
E você só consegue fazer isso através da tecnologia, porque sem a tecnologia você não tem escalabilidade. E até esse exemplo é bem legal, porque a tecnologia ela entra até um pouco mais de colocar umas placas ali, porque depois imagina que do dia para a noite fez um sucesso e chegou 10 mil amigos na cidade. Para comprar o quê? Para comprar o queijo. Eles começam a andar e ver as plaquinhas ali que vão estar, e vai ter placa que vai estar escrito assim, mas se você quiser, vai por aqui, por 3 ruas para a esquerda, mas se você quiser levar uma goiabada também, vira para a direita. E você começa a ter os diferentes caminhos que eles vão começar a navegar naquele lugar, que você olhando de cima, você vai vendo vários andando por diferentes caminhos que são mais indicados à característica dele. Então ele quer levar uma goiabada também. Esse aqui quer aproveitar para visitar um ponto? É por aqui. Então tudo que você ia falar para ele ali, mas todos eles sabem que se eles saírem de um caminho e se perderem, eles ligam. E é bem isso que acaba fazendo. Está ali todo um caminhar pré-estruturado dos caminhos que essa população vai estar navegando, e quando alguma coisa sai do previsto ou alguma coisa mais crítica acontece, avisa para a intervenção humana. Então o humano consegue focar, não aquele minutinho que ele ia ligar e ter que ligar para outro, desligar logo, porque fica aquela vivência muito call center, que era muito vista antes, por uma coisa de, como você vai ligar para aquele que está precisando mais e os outros você sabe que está bem, você pode gastar muito mais tempo para resolver o problema daquele que se perdeu, que virou uma outra rua, seguiu uma borboleta e caiu no lugar que ele não sabe onde está. E aí ele vai te ligar e você vai descobrir onde está. Agora eu vou jogar um contexto aqui que eu acho que tem muita utilização, porque o conceito da navegação, né, planos de saúde tentam navegar o paciente, tem muita dificuldade, né? Hospitais tentam navegar, mas falta recursos, falta incentivos, né? E aí você acaba caindo nessa porta giratória que você falou. Sai e volta, e fica essa indústria da doença, né? Mas eu acho que ainda, a ficha não caiu ainda para o médico de consultório que é possível ele navegar o seu paciente. O médico de consultório... Porque quando você está falando em navegação de um paciente, você está abrindo portas, caminhos, para ajudar esse paciente a ter autonomia. Estudos mostram, quando você vai estudar a medicina de estilo de vida, estudos mostram que quando você dá autonomia para o seu paciente, a chance de sucesso, de engajamento, de melhor desfecho é muito maior e muito melhor. Então, a medicina de consultório, ela ainda está muito centrada nos pontos de encontro transversais, que é a consulta e o retorno. E aí, você vai para a consulta, você fala assim, você tem que praticar atividade física, porque senão você vai morrer. Você não pode comer gordura, porque senão só vai entupir. Essas coisas que ainda não tem muita... o paciente não adere. Ele sabe que ele tem que fazer aquilo, mas chega no outro dia e não adere. Agora, se o médico entender que ele pode navegar o paciente dele dentro do consultório dele, inclusive voltado para a prevenção, para o wellness, para o bem-estar, para o estilo de vida, ele consegue não só melhorar o desfecho, entregar um valor, como capturar um valor. Ele consegue monetizar uma coisa que não está sendo feita. Como que você vê isso do ponto de vista do médico? Ele está ainda... O médico, ele, como muita coisa, ele não é ensinado. Aliás, sua esposa é médica, né? Então você conhece bem, né? Minha esposa é médica emergencista. Você acaba tendo uma questão muito grande que o médico na universidade ele não é treinado para boa parte das coisas que ele tem que fazer na vida depois. Então, virar um empresário, ali tratar o paciente para além daquele primeira linha, para além daquela horário que ele está ao vivo com o paciente, usar a tecnologia a favor. E hoje, principalmente nesse mundo atual que está acontecendo, o que está acontecendo? O médico ele se frustra. Porque ele até quer, ele sabe que poderia ajudar muito abrindo um canal de comunicação com esse paciente, mas ele já passou o WhatsApp para alguns e foi o caos na vida dele. Todo mundo tentando contatar ele direto. Conversar com ele já não tem escalabilidade que a gente estava falando tanto. Ele sabe que se ele falasse alguma coisa ali, trouxesse aquele conhecimento, aquela dica, ajudar ele a virar aquele ponto, seria excelente, fidelizaria aquele paciente, o paciente vê valor naquilo, até pagaria por aquilo, com certeza, mas não é escalável, ele já não tem tempo. E ele, às vezes, por um desconhecimento dessa parte toda, ele não sabe que aquilo, existe formas dele trabalhar aquilo, escalar aquele ponto. E o que acontece? Um desafio muito grande, quando a gente pensa hábitos e tal, a gente já vê um grande impacto nisso, mas até no decorrer total da doença mesmo, da condição clínica. Então, é todo aquele conjunto multifatorial que vai guiando o paciente para dar segurança para ele
Desde ele saber, por exemplo, analisar a receita, toda aquela informação que é dita de uma vez para ele na consulta, aquilo ser digerido, porque a gente sabe que no medo do jaleco branco ali, ele absorve muito pouco quando está ali na frente, depois vai procurar no Google, vai sair em outras linhas, você trazer aquelas informações para ele. Você garantir que ele está aderente, garantir que ele está mudando o hábito com decisão dele. Então, por exemplo, a gente faz bastante coisa nisso. Então, você vai parar de fumar, deixar o paciente escolher se quer parada gradual, quando você vai reduzindo pouco, ou dia zero. Ah, dia zero, que dia que vai ser? Segunda-feira? Legal, então para de comprar agora. Quando chega segunda-feira, como você escolheu, segunda-feira, amanhã começa o dia de separar, motivacional ali e tal. Já trabalha gatilhos, já trabalha... Mas tudo trazendo em economia comportamental a linha de você decidiu. E tudo isso é muito interessante. Aí, até chegar para o médico aquelas coisas que não são... que são os pontos que ele já previu na jornada como graves. Então, para aquele ponto, por exemplo, a gente está trabalhando bastante agora, levando isso um pouco para os cirurgiões. Então, trazendo ali, a gente está... parceiro ali de uma startup que a gente está investindo agora também, parceira nossa, a gente tem uma participação dela, para fazer o acompanhamento desses cirurgiões, principalmente oncológicos, né? E cirurgiões ali de cirurgias complexas, para acompanhar esses pacientes em desfechos. Levar aquilo que está travado em centro de excelência para o dia a dia. E cada vez mais eu quero fazer isso para todo mundo, porque, de novo, voltando naquele comecinho da história, o que me fez apaixonar pelo que eu faço é poder distribuir o conhecimento, regular para todos ali as diferentes coisas de ilhas de excelência. Garantir que coisas que são de ilha de excelência não estejam restritas a um ponto central. E que aquele conhecimento, aquela oportunidade, aquela tecnologia, ela seja regulada para todos, direcionada para todos, para impactar todos ali, com diferentes pontos e diferentes cenários, né? Então, cada vez mais a gente está nesse objetivo esse ano para conseguir levar isso e mostrar que é possível, primeiro, quebrar paradigmas, né? Porque você sabe que os paradigmas é muito disso. Ah, mas será que ele vai responder o robô? Será que ele vai conseguir interagir com o paciente? Será que não vai me sobrecarregar? Mas, pô, já estou tão sobrecarregado. Eu sei que faria bem para ele. Mas será que eu daria conta? Perfeito. E aí, e ter essa noção, né? Esses dias eu tenho feito um raciocínio aqui, que lá no começo da medicina, o médico, ele entendia muito do doente e pouco da doença, porque não tinha conhecimento. Exato. Ele entendia do ser humano e aquilo funcionava para aquela época. O tempo foi passando, a doença foi ficando mais importante que o doente. E aí começam os problemas. O médico entende muito da doença e não dá muita atenção para o doente. Isso também é um problema que eu acho que é a fase que nós estamos vivendo e estamos saindo dela. Agora, a fase que eu acredito que nós estamos hoje é assim. O médico tem que entender muito da doença. O médico tem que entender muito do doente. Mas o médico precisa entender do cliente. Você percebe a diferença? A doença e o doente, ela não vê o cliente. Sim. Porque isso que a gente está falando de navegação, o cliente de hoje, ele não quer ligar para falar com o paciente qual esquina ele tem que virar. Se ele não quer ligar para falar com o médico em qual esquina ele tem que virar. Se ele preferiria ter um GPS ali com ele, para ele saber aonde que ele tem que virar. Mas quem vai dar o mapa, quem vai imputar o mapa no GPS dele, no Waze dele, é o médico. Porque é o médico que conhece a região. E eu completaria até que ele precisa começar, porque o que a gente não conhece dá medo. Então ele precisa começar a conhecer sobre ar, começar a conhecer sobre tecnologia, entender essas nuances do que são essas coisas que aparecem, tanto que a gente é criado numa geração, e a maioria dos médicos estão nessa faixa etária, nossa, assim, vendo que está naquele ponto que ele precisa aprender. Mas, pô, até então os filmes era só aquele IA que vinha para matar o mundo. Como que isso aqui vai me ajudar? O que é esse negócio? Então ele precisa começar a entender um pouco mais, né? A saber que isso daqui é uma ferramenta que vem para favor dele poder levar esse cuidado personalizado para todo mundo, né? Entender que aquela não é uma caixa preta. Como funciona, e o médico que sabe tanto estudar, que aprendeu tanto a estudar, agora também eu completaria que ele precisa estudar essas novas linhas também. Né? Sem dúvida. Porque se ele não considera esse fator de ajuda da inteligência artificial, que vem a cada vez mais rápido, né? Você
ele está deixando de aproveitar e ele está perdendo competitividade. E como diz aquela frase, um grande risco de não ser substituído pela IA, mas ser substituído por um médico que usa IA. Que usa IA. E aí, falando em IA, você tem uma comparação muito legal que explica como que é o GPT, né? O mecanismo do Transformers, da LLM, Large Language Model. Fala pra gente como é que é essa história aí. Legal. Isso daí é um negócio, um paralelo ali que eu fiz, contando, né? Você falou que minha esposa ali é médica emergencista, fazendo até um paralelo disso, em cima da... O que aconteceu, né? A gente tinha, de onde vem, né, a mecânica toda do GPT? Vinha de uma parte ali, a gente antes tinha uma linha muito grande de information retrieval, que ele pegava a base do Google, por exemplo, ali de buscas por vetores, uma linha dessa, então grande estrutura de palavras que ele buscava. Surgiu um artigo da Google Brain que trouxe uma coisa que mudou tudo, chamava isso, que a attention is all you need. Atenção é tudo que você precisa. E esse artigo, ele tratava sobre o Transformer. Transformer não era aquele robozão, né, que a gente conhece, mas até o GPT, quando a gente pensa, Generative Transformer, Generative Pre-trained Transformer, né? Então, ele é um generativo, ele gera coisas novas, é pré-treinado em um grande conjunto de especialistas, ali, um grande conjunto de linhas de especialidade, e um Transformer. O que é o Transformer? O Transformer ele tem um paralelo muito grande com o hospital, como funciona. O Transformer, em si, ele é uma linha que entra um vetor de palavras e sai a próxima palavra. Como que isso parece um hospital, né? O que é isso? Como que ele é feito, esses pedaços? Um hospital, ele entra um conjunto de queixas e sai uma conduta. Tá, beleza, essa comparação é bem meia boca, né? Mas vamos lá por partes. Como funciona o Transformer, as camadas dele? A primeira camada dele é uma camada que vai pegar aquela frase que a gente mandou e transformar aquilo num conjunto de vetores, que é como o sistema vai entender. Ele não entende o escrito. Ele vai entender aquilo como se fosse um grande conjunto de palavras que está distribuído aqui nessa sala. Então, o cachorro está perto do gato, que está perto do pato. Aqui o comer está perto do beber. Então, esse grande conjunto de semântico de palavras ali que está distribuído, ele forma vetores e eu faço as aproximações, ele vai entendendo um pouco do que está aquilo. Isso daí é como se a gente fosse fazer a triagem. Pega os conjuntos de queixa e transforma elas ali num conjunto numa linguagem médica, uma linguagem clínica. Aí vem o mecanismo de atenção, que é um pouco do que mudou ali no Transformer. Ele pega o que é o mais importante daquela frase que está sendo feita e identifica o que é mais importante. Porque numa mesma linha de uma triagem de uma porta aberta, chegou um politraumatizado que está com as vias aéreas obstruídas, está ali com diversas lesões, inclusive o tornozelo dele que está quebrado. Se o médico de porta chegar e falar, vamos arrumar esse tornozelo, perdeu o paciente. Perdeu o paciente. Então, o mecanismo de atenção é bem isso. Ele vai focar no que é mais importante. Então, eu faço um paralelo que é o médico emergencista. Chegou aquele paciente, ele já vai falar, vias aéreas, vamos obstruir essas vias aéreas, vamos estabilizar esse paciente, aplicar o protocolo aqui de trauma. Depois desse mecanismo de atenção ter identificado o que é mais importante, ele vai chamar o multi-head attention, que é os múltiplos mecanismos de atenção, que são como se fossem os especialistas. Então, vou chamar esse paciente politraumatizado, vou chamar o neuro, vou chamar aqui o neuro para uma interconsulta, manda vir o ortop para ver isso daqui, chama a cirurgia para ver se a gente vai precisar mandar para cirurgia ou não. Parece que vamos fazer esse exame de imagem para a gente avaliar, vamos fazer uma tomo nesse paciente. Então, os diferentes especialistas vão tomar as conclusões e aí uma camada passa para outra. Como se fosse o passar do plantão, é o feed forward, do mecanismo do Transformer, ele pega aqueles dados e transfere para a próxima rede, para o próximo dia, que é como se fosse o passar dos dias. Isso é empilhado em vários dias, então é como se aquele mesmo paciente fosse ficar vários dias ali e sempre passando por isso de novo. Passando pelo mecanismo de atenção, pelo multi-head attention, então todos eles voltando naquele caso a partir do que aconteceu do dia anterior e entregando o próximo. Passando por aquilo, entregando o próximo, até que vai para alta. Até que vai para o mecanismo final de decisão para levar para o final. Então, seja você compor uma sinfonia de Beethoven em rap, como se fosse ali daquela entrada saindo uma sinfonia em rap na saída, ou seja, aquele paciente que entrou com uma queixa de estar cansado e tal, ficou vários dias ali no hospital, saiu com um CAR-T para uma leucemia que ele tinha ali. Então, o que você está explicando, assim, o mecanismo, né, dos Transformers, do GPT, da LLM, como que ele faz tudo isso que você explicou em frações de milésimos de segundos para ter o input, que são essas palavras, e
e dar o output, né? E aí traz, eu acho que o principal aqui, ver se você concorda, é como a gente vai orientar o input para ter o melhor output, né? Que é essa engenharia de prompt. Isso. Depois da sua explicação, fica muito claro que ele transforma num vetor, né? Como se fosse uma equação matemática. Então, se eu faço 3 menos 5, é diferente de 5 menos 3, né? A ordem desses fatores. Então, eu preciso ter essa engenharia de prompt para melhorar cada vez mais meu input, para eu extrair um grande ponto o desse, output. por exemplo, até nesse mesmo paralelo, a engenharia de prompt é meio que como você vai... O residente foi pegar o caso. E ele vai levar pro preceptor dele. O que ele vai levar para aquilo é a engenharia de prompt. Que é o inicial ali, tá certo? Entendi. Que não é bem ela, porque ela tem uma camada anterior da triagem, né? Mas fazendo um paralelo. É como que eu vou chegar e vou trazer aquelas informações. Então, como você escreve aquelas informações, o que você precisa, você vai fazer um mecanismo de atenção, tomar uma decisão ali da forma mais estruturada que você precisa. Então, é bem, por exemplo, se eu vou trazer aquele caso, como acabou de chegar, bateu, foi o quê que bateu? Chegou um caso aqui, acabou de chegar, tá com o pé quebrado, tá com não sei o quê. Isso é um jeito, você chegar e falar, ó, carro versus carro, teve tal coisa aqui, acidente frontal, tal coisa, ó, paciente, velocidade estava alta, pode traumatizado, via aérea obstruída. Então, como você traz aquilo ali, você já facilita, poupa muito tempo para aquilo. Para quem está recebendo. Para aqueles ciclos. Então, você consegue fazer com que aproxime mais de como você vai tomar, como vai ter um desfecho positivo, né? Então, todo esse ponto de como você ensina esse mecanismo, você precisa entender como ela funciona. Aqui eu falei muito rápido, né? Mas isso aí, cada pedaço desse, ele é desdobrado ali em muito mais detalhes. Mas você entende que aquilo não é uma caixa preta e como aquilo funciona. Então, por exemplo, o que são os mecanismos de atenção que você tem? Então, tem desde para entender piadas, até, por exemplo, um outro que é de logaritmo, de lógica matemática, o outro que é para... Então, como você trabalha isso para entender as possibilidades? Como que eu faço uma estruturação de um prompt para garantir que ele vai estar otimizado para a função que eu preciso? Então, você vai tendo os diferentes detalhes. E entender muito de como funciona, e até as caixas pretas mesmo, de como que é o processamento natural, como que ele vai entender o que o paciente está falando. Será que vai? Não vai? Começar a entender essas caixas pretas faz a diferença para o paciente, para o médico, conseguir tomar para si aquela ferramenta e começar a usar e parar de ter medo dela. Sensacional. Porque aquilo vai ser uma coisa desinflacionária. Vai ser uma coisa que vai ser desinflacionária, em especial para o tempo dele. Ele vai conseguir ter aquele acompanhamento de múltiplos pacientes em sua clínica, fidelizar esses pacientes, garantir que ele está dando aquele cuidado para aquele paciente individual, do jeito que ele gostaria de dar, sem estar perdendo. Por exemplo, eu não estou falando simplesmente só para o paciente, se pesa aí, só faz tal coisa. Não, eu estou dando todo aquele cuidado como se eu tivesse um único paciente, só meu, com o meu cuidado, só que em escala. Né? Sensacional, cara. Muito legal o nosso papo. Parabéns pela Kidop, pelo trabalho que vocês têm feito. Acredito muito nessa tecnologia de navegação. Acho que vai ser cada vez mais necessário. E eu sonho pelo dia em que os médicos assumirão essa navegabilidade de seus pacientes, né? Porque os planos de saúde precisam fazer, os hospitais vão fazer, mas o médico também deveria estar atento a essa navegação, a criar estratégias, inclusive para ele capturar valor, para ele monetizar essa navegação do paciente. Muito dessa navegação, ela é feita hoje sem estruturação, via WhatsApp, de uma maneira sem protocolo, sem escalabilidade, que gera mais burnout do médico, né? Gera assim, verdadeiras aflições do médico, porque ele está tentando navegar esse paciente de uma maneira desestruturada e eu tenho certeza... Hoje é um perde-perde, né, Lourenço? Hoje o médico fica hiperestressado, não consegue acompanhar seus pacientes, está com burnout, o paciente não tá ali naquela ilha deserta, entre uma consulta e outra, saiu da consulta, vai para a ilha deserta, fica ali sozinho, tenta conversar umas horas, não consegue resposta, procura no Google, fica muito nervoso, fica ruim, e poderia ser um ganha-ganha. O paciente vê valor nisso, ele pagaria por uma jornada, Perfeito. Pagaria por um acompanhamento, o médico poderia escalar isso, então é transformar um perde-perde num ganha-ganha. Perfeito. E esse é um dos focos da SD Escola de Negócios, né? A gente foca em gestão, marketing, vendas, finanças e tecnologia, e a gente quer ensinar para o médico como que ele pode navegar esse paciente considerando esses 5 pilares. Olhando para a doença, olhando para o doente, mas olhando também para o cliente. Navegar o médico nesse novo mundo.
De certa maneira, a SD Escola está navegando o médico nesse novo mundo. Obrigado, cara, pela sua participação aqui. Muito bom esse papo e sucesso para você. Eu que agradeço. Muito obrigado. Valeu. Prazer. Isso aí, pessoal. Agradeço a atenção. Manda seu feedback para mim. Gostou, não gostou? Quem que você gostaria de ver aqui? Estamos no YouTube. Você pode ir lá seguir o nosso canal, apertar no sininho para você ser notificado. Tem Spotify, Apple Podcasts, que também você pode seguir. Por isso, aí você vai ser notificado sempre que nós lançarmos um novo episódio. A sua audiência é muito importante, seu feedback também ajuda a gente. Valeu, obrigado, até a semana que vem.